de hoje nós vamos falar sobre determinar a ação. A gente ouve falar sobre essa palavrinha, né? Determinação, mas muitas vezes a gente fica assim, mas o que seria isso? Determinação. Então, antes de chamar a Cris, eu tô aqui com um dicionário, normalmente a gente procura, né? Só no Google. E hoje, como a gente está falando sobre determinar a ação, isso não é só na nossa vida, mas também na vida dos nossos filhos, eu trouxe aqui. Se você for procurar lá no dicionário, determinação. O que é essa palavrinha, né? Tô eu com o dicionário aqui, ó, para compartilhar com vocês. Não é no Google, gente, estou com o dicionário mesmo, isso ainda existe, né? Diz assim, ó, ato ou efeito de determinar, resolução, decisão. Determinar é marcar termo, delimitar, fixar, definir, precisar, ordenar, motivar, especificar. E dentro disso daqui que a gente está começando, né, aquecendo aí o nosso coração para essa live, a gente precisa muito disso. Nós que servimos ao Senhor, né, conhecemos a palavra, a gente sabe que muitas vezes os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. E para que isso não seja uma realidade dentro da nossa casa, que nós possamos ser prudentes sim, segundo a palavra de Deus, e assim a gente vê resultado. A determinação na nossa vida traz resultado para nós. Por isso que o tema de hoje, para você, nessa série, né, Mulheres Reais, no sentido de realeza, somos princesas, rainhas do Senhor, onde Deus é o Rei dos Reis, também reais, produtivas, dentro de casa, nos afazeres, no trabalho, que a gente possa produzir também frutos de justiça para o Senhor, frutos, né, de arrependimento, nas áreas que são necessárias. Mulheres também poderosas em Deus, pelo Espírito Santo, e por fim, realizadas. Porque todo esse processo que a gente passa, né, das mães, no processo aí com os filhos, para sermos reais, produtivas, poderosas e realizadas, esse é o fim que o Senhor tem para nós. Os planos do Senhor são muito maiores do que aquilo que a gente pode imaginar. Cris, você aguenta só um pouquinho, porque antes de chamar você, esse momento aqui não é sempre que eu vou estar trazendo na live, mas como a live aqui fala para mães, né, na educação dos filhos, eu tenho hoje um amigo aqui com vocês, ó. Olha aqui, gente, que eu trouxe. Nem as crianças mais brincam com isso, mas eu peguei lá do fundo, o Azaf que achou pra mim, né, de vez em quando ele ainda pega, mas assim, é mais difícil, né, eles pegarem esses brinquedinhos. Mas eu tenho aqui, ó, esses sapinhos. Mas hoje eu vou falar de uma história que talvez você já tenha ouvido, que é do sapo surdo. Eu até perguntei ao Isaac, você não quer ler aqui pra mim não, né, porque ele gosta dessa historinha, ele lê aqui pro irmão, e eu vou resumir um tanto aqui essa história para a gente iniciar, de fato, a nossa live. Essa história do sapinho, né? A Rose está falando aí, mais hábeis, realmente, Rose, mais hábeis do que os filhos da luz, né? Os filhos das trevas. Então, aqui voltando um pouquinho para nossa história, que vai ser a história aqui do sapinho, que a gente vai contar hoje. Talvez você tenha ouvido, mas se você nunca compartilhou com seu filho, nunca compartilhou essa história com uma criança, eu vou desafiar você nessa live, tá compartilhando essa história do sapinho. Mas esse sapo, vocês estão vendo a orelha nele, ó? Não, né? Mas esse sapo, ele não ouvia de jeito nenhum. E aí, o que aconteceu? Eu tô resumindo a história, eu comecei do final, tá bom? Mas depois você pode ler a história. A história fala de uma corrida que os sapinhos estavam fazendo para uma torre bem alta. Resumindo aqui para vocês. E nesse processo, começou aí uma torcida, né? Uma torcida contra, falando que eles não iam conseguir, que não iam conseguir. No início da corrida, eram muitos sapinhos. No decorrer, além do cansaço físico, eles estiveram também ouvindo tudo aquilo que as pessoas estavam falando. No final da história, só sobrou quem? O sapinho surdo. E esse sapinho aqui, que ele não ouvia nada, foi ele o grande vencedor. Qual é o resumo da história e por que eu trouxe esse sapinho aqui? Para você visualizar esse sapinho? Só não. É porque quando nós vamos determinar algo na nossa vida, muitas vezes nós precisamos nos colocar como esse sapinho. Tapar os ouvidos para aquilo que o mundo está dizendo, tapar os ouvidos para aquilo que as pessoas, né, que não estão na mesma sintonia que nós, que buscamos ao Senhor, estão, né, dizendo, você não vai conseguir, isso é besteira que você está fazendo. Por que você agora está agindo assim com seu filho? Isso não dá resultado. Quando na palavra você está buscando conhecimento, você está vendo que aquilo dali vai dar resultado. Né? É claro que tem coisas que é a longo prazo, não é do dia para a noite, e por isso nós precisamos determinar. Então não é só com adulto, só com criança que a gente trabalha com essa história. A gente trabalha com adultos, a gente trabalha na nossa própria vida. A gente começa a exercitar isso, porque é um exercício, gente. Essa história do sapinho surdo é um exercício para a vida.
né? O inimigo vai lançando algumas coisas e às vezes é até alguém querido, né? Às vezes pode ser o seu esposo, pode ser os seus filhos, e por isso a gente precisa ter tanto cuidado. A gente vai falar nessa live com aquilo que sai dos nossos lábios, pode determinar o futuro dos nossos filhos. As nossas ações, aquilo que é verbalizado, aquilo que sai dos nossos lábios, pode determinar o futuro do seu filho, da sua filha, enfim, da criança que está te vendo, que está te observando. Deixa eu chamar aqui, só um instantinho. Chegou, Cris. Boa noite, gente, a paz. Para quem não conhece, é muito difícil falar da Cris, né? Ou muito fácil. Difícil, porque, como eu estava iniciando aqui, né? Antes dela ser esposa, né, do pastor Vinícius, de ser a Cristiane, que todo mundo conhece, ela foi aquela que me pegou na mão no início, eu não sabia nada. Antes mesmo dela se batizar, né? E eu perguntava, Cris, o que é isso? Eu não entendia nada da Bíblia. Ela nasceu, ela frequentou a escola dominical e eu não tinha experiência nenhuma com nada disso. E aí eu perguntava, eu acho que enchia o saco dela de vez em quando, mas o que era jejum? E aí ela ia lá e me respondia o que era jejum. Então, antes do pastor me explicar muita coisa, a Cris chegou para mim. E o porquê que eu convidei a Cris, né, nesse dia, né, hoje? Primeiro porque ontem foi Dia das Mães. Então eu quero parabenizar todas as mamães que estão chegando aqui para assistir essa live, para assistir esse vídeo. Quem está assistindo agora, para quem vai assistir depois. Então, meus parabéns. E a Cris, já falei com ela ontem, mas agora te vendo, né, Cris? É verdade. Eu quero parabenizar você, porque você foi lá no início a minha mãe na fé, né? Eu sei que nós éramos muito novinhas, ali eu estava me convencendo, né? Antes da gente se converter de verdade, a gente se convence primeiro. Sim. E você foi uma peça assim, fundamental. Amém. Que Deus colocou na minha vida, no meu caminho. E você foi contrário daqueles sapinhos que a gente contou aqui na história, né? Tem muitos sapinhos que colocam a gente para baixo. A gente precisa realmente tapar os ouvidos. Sim. Mas você, com todo o seu empenho, né? Com todo o seu amor e carinho, eu vejo isso desde nova. E não falo isso pra puxar saco não, tá, gente? Eu falo isso mesmo. Ela já falou pra mim só. Diversas vezes. Eu repito diversas vezes. Mas eu acho importante, como a gente falou aqui da história do sapinho, né? A gente também valorizar e honrar pessoas que são bênção, foram e continuam sendo na nossa vida. E você é uma dessas. Né? Eu não falo muito. Obrigada, porque a Cris sabe que eu choro à toa, né, Cris? Chora. Eu falei assim, Cris, eu vou treinar, porque dependendo do que eu falar na live, pode ser que eu chore nessa live. Então me ajuda em oração para eu não chorar à toa aqui, né? Que eu choro à toa. Tem Camila, Aline entrando, nossa, quanta gente bonita. Né? Olha, então, Camila, minha amiga também, minha amiga. Então, sejam muito bem-vindas, parabéns aí, todos os dias, né? É o Dia das Mães. Davi, tá contigo hoje? Já teve muito trabalho hoje, Cris, com o Davi? Oh, meu Deus do céu, sempre, né? Eu acho que ele só não dá trabalho quando tá dormindo. Ainda dá trabalho, porque ele tá dormindo a noite inteira, né? Começou a dormir a noite inteira, graças a Deus. Mas toda hora, quem não dorme sou eu fico toda hora levantando pra então, vê-lo. todo dia é nosso dia, sim, né? Verdade. Então, gente... Assim, eu vendo as pessoas entrando aí. Então, bom, gente, tem gente entrando, já vai colocando aviãozinho para chamar mais gente ainda, tá? Aqui no decorrer a gente vai falando sobre alguns outros assuntos, mas aqui o tema dessa live, a live de hoje aqui com a Cris, é determine a ação. Não é só determinação, né? É determine mesmo na sua vida, decida agir. Porque assim você vai ter resultado, seus filhos vão ter resultado, sua família vai ver resultado, né? De vitória, de glória mesmo. E no início eu vou deixar a Cris se apresentar. Depois eu falo um pouquinho mais aí sobre ela. Pode falar, Cris. Obrigada pelos elogios, viu? Eu me sinto honrada. E aí eu também queria parabenizar todas as mães, né? Eu também não vi Gi ontem, gente, olha. Agora eu moro mais distante, mas quando eu morava na mesma rua, a gente não conseguia se ver sempre, né, Gi? Mas quero parabenizar todo mundo, dar boa noite, dizer que eu estou muito feliz com o convite, me sinto muito honrada de coração em estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho aí da nossa vivência, né? Então, assim, me chamo Cristiane, né? Eu tenho 35 anos, não parece, né, gente? Você já tem 35 anos de idade. Sou casada há quase 5 anos. Daqui a 2 meses, um pouquinho menos de 2 meses, faremos 5 anos de casados.
Sou mãe do Davi de 1 ano e 4 meses. Aquela fase que não para, mas graças a Deus que tem saúde, é bênção. Sou enfermeira também, tá? Em junho, mês que vem, né, gente? Gente, já fazem 12 anos que eu sou enfermeira, olha, 12 anos. Me especializei, fiz 2 pós na área de saúde pública, né, saúde da família, também fiz uma pós em gestão. Sou casada, né, como eu falei, a Gi também já falou com o pastor Vinícius, um pastor de jovens, né? Hoje eu atuo sendo líder de uma célula de adolescentes, pré-adolescentes e adolescentes, e também sou líder do Ministério de Dança da Igreja, né? Eu tive o privilégio, queridas, assim, de nascer no lar evangélico. Gi, eu fiz profissão de fé com você, eu fui batizada na infância ainda. Eu fui batizada. Eu falei errado. Não tem problema nenhum, não. Não tem problema nenhum, não. Eu fui batizada e fiz a profissão de fé. Você só fez a profissão de fé. Mas dependendo aonde o pessoal está assistindo, né? Que são várias denominações. Isso. E aqui tem gente que toma o batismo como uma decisão mesmo, e na presbiteriana é a profissão de fé. Então é isso, gente. Ela fez só a profissão de fé, que em outros lugares é o batismo, e eu fiz as 2 coisas na minha adolescência junto com ela, no mesmo dia. Lembra o dia, Cris? 20 de setembro de 1998. Não esqueço. Gente, não dá para esquecer. Porque, assim, gente, por mais que a gente sabe, né, que é um simbolismo e tal, mas olha, foi um dia lindo, né, Gi? Não tem como esquecer essa data, gente. Não tem como. Não precisei nem anotar. Mas 98, hein, Gi? Como eu já falei minha idade aqui, não tem problema. Mas assim, eu tive o privilégio de nascer num lar cristão e eu carrego muitos valores da minha infância. Eu tento fazer pelo menos um pouco como Davi, né? Porque eu tive uma infância assim, onde meus pais investiram muito na minha vida com Deus. E eu sou muito grata. Acredito, claro, né? A gente, quando chega na adolescência, a gente começa a caminhar mais na igreja, com as tias da igreja. Mas o que eu sou hoje, né, o alicerce mesmo foram com os meus pais. Glória a Deus por isso. E no decorrer a gente vai falando, porque embora a gente ouça assim, né, ela cresceu num lar, né, cristão, graças a Deus muitos dos valores, como ela falou, ela pôde me ajudar com isso. No entanto, até hoje, lembra que eu falei semana passada, eu vou repetir aqui de novo? Se a Cristiane está viva, se eu estou vivo, é porque tem coisa para a gente melhorar. Sim. Ninguém aqui é perfeito, todos nós precisamos de transformação em alguma área, e assim o Senhor vai nos moldando de pouco a pouco, né? Rose França chegou, muito bem-vinda e parabéns para você, Rose. Agora mais feliz, né? Não só mãe, mas tem aí netinho chegando, outro netinho no forninho, né? Então, pensam aí sobre você. Vamos lá, Cris. A gente está conversando aí e o assunto de hoje é determine a ação, né? Determinar a ação na vida da mãe mesmo, né? De si mesmo, e também na vida dos filhos. E hoje a palavra tá bonita, né? Na boca de todo mundo. Procrastinação, não vamos procrastinar. Procrastinar, e o que é essa procrastinação? Procrastinar nada mais é do que você adiar. Adiar uma ação que deveria ser tomada e você, por ficar empurrando com a barriga, vamos falar português, claro? Empurra com a barriga aqui, empurra com a barriga ali, e a pessoa não resolve. A pessoa não faz. Então, eu queria saber de você, dentro dessa perspectiva, né? Qual é o conceito de uma mulher de Deus? Uma mulher, de fato, determinada. O que é isso para você? Conta pra gente. E, voltando aqui um pouquinho, por que eu chamei a Cris para esse assunto? Porque eu vejo que muitas vezes, né, quando os adolescentes queriam estar em festa, queriam estar, sei lá, fazendo que é coisa de adolescente, coisa de criança, muitas vezes a Cris já tinha dentro dela essa determinação e falava, não vou fazer isso porque eu preciso estudar. Não vou fazer isso porque eu tenho isso para fazer. Quando hoje, principalmente nesse período de pandemia que a gente está vivendo, as pessoas estão deixando correr frouxo. E muitas crianças hoje não têm um pingo de determinação. Não porque elas não querem, mas sim porque os pais também não tiveram. E aí não conseguem passar isso para os seus filhos. Diz pra gente, na sua perspectiva, o que é uma mulher, uma mãe determinada? Sim, a Gia até começou, né, trazendo para nós o significado dicionário, o significado literal do que significa determinação. Eu também tinha pesquisado, Gia. O sentido até para a gente pensar, né? Porque quando a gente sabe o significado, fica mais fácil a gente saber e responder e pensar aí. Então, assim, quando a gente fala de ser determinado, de você ter uma posição, de você ter uma postura, de você saber
quem é, o que vai fazer, não adiar as decisões, você ser resolutiva, você não hesitar em resolver ou tomar uma decisão. Então, a mulher, principalmente a mulher cristã, que conhece a palavra de Deus, que tem sua identidade tratada, sarada em Cristo, ela sabe muito bem quem ela é na palavra, ela sabe o seu papel, a sua função dentro da sua família, por exemplo. E aquelas que ainda, né, não casaram, não têm filhos, mas, como eu já disse, né, como tem a sua identidade transformada, sarada, curada em Cristo, ela sabe quem ela é, né? Então, assim, ser uma mulher determinada hoje, gente, aquelas que ainda não têm Cristo, você está aqui assistindo essa live, você também pode sim ser uma mulher determinada, né? Em saber, ter suas decisões pautadas na verdade, na palavra de Deus, e não hesitar em nenhuma decisão, em nada que você tenha que fazer, em especial, como a gente está falando aqui, né? O público-alvo são mães, em não procrastinar, em não hesitar em, por exemplo, na educação dos filhos, né? Você ser determinada, você ter foco, você ter ideais, você ter metas, objetivos para tratar com sua família, com seus filhos. Então, resumindo muito é isso, né, Gi? Você pode me cortar se eu falar muito, tá? Porque a gente tem um problema em comum, né? É de família. Ai, meu Deus! Mas, assim, eu queria assim, exemplificar isso, né, com o Davi, por exemplo, porque o Davi, ele tem 1 ano e 4 meses, quase 1 ano e 5. E muitas vezes, assim, eu me peguei pensando, qual a hora de eu começar, né, por exemplo, a introduzir a Bíblia, a contar a historinha, porque a gente imagina que bebê não entende nada, né? E o meu filho gosta muito do Três Palavrinhas e da Peppa, gente. Já tentei tirar, eu assisto com ele, porque assim, eu me preocupo muito com o que ele tá assistindo, né? A gente tem que se preocupar. E aí, quando eu vi Davi sapateando a casa, primeiro eu pensei, meu Deus, a criança é crente mesmo, né? Mas aí depois que eu percebi que ele assistindo Peppa pula em poças de lama. E toda vez que ele ouvia poça de lama, ele começava a sapatear. Eu falei, gente, olha aí, eu tô adiando muito algo que Davi já tá entendendo há muito tempo. Né? E aí eu comecei a me preocupar com isso, né? O que ele tá assistindo, ele já tá assimilando, ele já tá assim, guardando, ele já aprendeu. Então, assim, é nesse sentido, né? Mães, mulheres valorosas, assim, não adie aquilo que tem que aplicar na vida dos filhos, não adie os planos, sabe? Porque é uma vida ali que o Senhor confiou nas nossas mãos, né? E a gente não pode adiar o que tem que fazer. Né? E na individualidade também, tá, gente? Assim, fazendo aqui comercial, faço de vocês, faço comercial meu também. No curso Educação Integral do Sucesso, aqui já assistiu a aula, por isso eu também falo um pouquinho assim. Mas lá, para quem ainda não adquiriu o curso, para vocês entenderem. Lá eu falo um pouquinho sobre, né, essa faixa de aprendizado. No início, o primeiro setênio, aí, os primeiros 7 anos da criança, onde a criança está desenvolvendo o seu corpo, está desenvolvendo a motricidade, coordenação, enfim, o foco da criança não é claro que a criança chega nessa idade, né, já começa, aliás, desde o início já começa o processo de alfabetização, que alfabetizar não é só pegar papel e caneta, escrever ou ler. Então, desde o início já começa o processo, sempre de uma maneira muito lúdica, porque o foco total é o corpo, é o desenvolvimento do corpo. É o andar, é o falar, é o comer, né? Introduzir novos hábitos alimentares, né? Todo esse processo aí que a Cris está passando. Mas a gente esquece também que é nesse processo que, quando a criança chega até os 2 anos de idade, ela não já aprendeu? Davi não está andando, Cris? Sim. Não já está comendo todas as frutinhas, já, Cris? Já. Ela também fala que mel, alguns alimentos assim, é depois dos 2 anos, não é? Sim, isso. Por quê? Porque até os 2 anos, gente, a criança já formou aí quase que 50% de tudo que ela vai precisar para a vida dela. Olha a importância disso. Saiu um estudo que até os 20 anos que o cérebro da criança é totalmente formado. Por isso que a gente não pode dar muita trela para adolescente, né? Você não está completamente aí. Rose tá aí, me corrige, tá, Rose? Eu estava lendo esse estudo que é recente, pelo menos, né, que eu estava assistindo. Então, Rose que está aí, se quiser deixar sua contribuição, pode deixar que daqui a pouco eu leio. Mas, enfim, até os 2 anos de idade é onde a criança, aí 50% já adquiriu de conhecimento. Ou seja, se a mãe, na barriga, já não fala com a criança, não ora com a criança nasce e fala assim, eu vou deixar para depois. O que vai acontecer? Quando chega lá aos 2, 3 anos, você já pulou uma etapa e muita coisa que você vai ensinar não é que não vai ficar, tá, gente? Acalma o coração, ninguém precisa ficar nervoso quanto a isso, não. Mas nós precisamos
desde quando vamos pensar, projetar ter filho, ou decidir, eu decido agora ter um filho, ou então descobrir, agora eu estou grávida, né? A Fabi também está falando aqui dos estímulos, né? A gente provocar esses estímulos. Então, a gente precisa, desde já, decidir o que a gente quer e implementar. Porque a gente acha que está criando a criança, e a criança precisa aprender. Mas nós estamos nos adaptando e nós precisamos aprender como fazer, como lidar com ela. Então, é uma via de mão dupla. É igual aniversário de um ano. A criança faz aniversário, mas a mãe também, né? Porque a mãe está aprendendo. E aí, Cris, nesse processo, né, não só da criança, mas também da caminhada de fé. Como eu falei aqui no início, para quem está chegando e ainda não pegou, a Cris me ajudou, né, a eu dar os primeiros passos da fé. Cris, o que é isso? Eu não tenho contato de uma amiga minha, Eleonora, eu lembro muito bem dela, mas foi ela que começou a deixar a sementinha, né? Eu comecei a ir para a igreja. E aí foi no período que a Cris morava lá em Pilares, se mudou aqui para perto, e a gente começou a ir para a igreja juntos. E a Cris começou a me ensinar mais sobre as coisas, porque ela estava fresquinha igual a mim. Ela ia para a igreja, mas assim, os nossos pais não iam. Esse período aí era da adolescência. E aí, como a Cris me ensinou, eu queria que você compartilhasse também para as mães, sabe, Cris? O que você tem a dizer para essas mães em relação à responsabilidade que elas têm em determinar aquilo que elas querem para a vida delas e para a vida dos filhos? Porque muitas pensam só na parte intelectual da coisa. Eu quero que meus filhos sejam médicos, eu quero que meus filhos sejam engenheiros, estou falando de profissões assim, Sim. Sejam advogados, juízes, isso, aquilo, outro. Mas em relação às coisas da caminhada mesmo com Cristo, Sim. Do relacionamento com Cristo, vai ficando assim meio que perdido, né? Isso. Como o que você tem para dizer em relação a esse processo aí das mães? Não estou falando que não é importante não, tá, gente? Sim, é importante isso. Sim. Dediquem-se em si, até porque uma criança que não sabe ler, não sabe interpretar um texto, como é que vai compreender a palavra? Porque antes entende o natural, para depois vir o sobrenatural, né? Então é necessário, sim, Ruth está colocando aqui a parte sociocultural, inicia na família, de fato, né, Ruth? Então ajuda aí a gente, Cris. O que você tem a dizer para essas mães e também responsáveis? Às vezes não é mãe, mas é tia, avó. Sim. O que você tem a dizer para elas? Então, gente, a nossa responsabilidade é total, né? A gente está falando aqui entre mães, mas os pais, ou aqueles que são, né, que só tem a mãe, enfim, o núcleo responsável, como a Gi falou, somos responsáveis por isso. O principal, é claro, gente, é a gente inculcar na criança quem ela é, a palavra de Deus, ensinar, né? Como Davi é um bebê, então é totalmente dependente de mim. Assim como um bebê na fé, né? Porque seu filho pode ter 10 anos, mas ser um bebezinho na fé. Então, assim, a nossa responsabilidade, nosso cuidado, ele é integral, tá? Ele é total. Então, assim, a gente tem que pensar em inculcar isso, como eu já disse. Mas a gente também não pode esquecer da parte, digamos, né, intelectual, secular, seja lá como você entende, tá? As duas coisas têm que andar junto. A gente precisa trazer o princípio cristão, os valores cristãos, né? E também tem que se preocupar com a educação dos nossos filhos. Como a Gi falou, né? A Gi trouxe um exemplo aqui do período de alfabetização, da criança saber ler, interpretar, né? E a gente pode pensar também isso lá na idade adulta, né? Não só tornar ele um homem, fazê-lo amar o Senhor acima de todas as coisas, que é o meu objetivo e do Vinícius, é fazer com que o Davi ame o Senhor acima de todas as coisas, seja uma criança, um bebê, uma criança, daqui a pouco um adolescente, um jovem, um adulto cheio do Espírito Santo, amando almas, amando vidas, mas também a gente tem que instruir o Davi a ser um cidadão de bem, a ter responsabilidade, porque daqui a pouco ele é o marido, ele vai ser o provedor da casa dele, ele vai ser o líder da casa dele. Então a gente tem que ensinar, é meio a meio, né? A gente não pode só se preocupar com a parte intelectual, encher a criança de atividades, de curso, natação, futebol, inglês, espanhol, informática, e esquecer do principal, né? A gente não deve esquecer que nós somos seres espirituais, nós somos do reino, e nós fomos gerados, criados com um propósito aqui nessa terra. Né? O Davi, ele só vai conseguir chegar na alta camada da sociedade se ele for um homem, né? Uma criança, um jovem, adolescente, estudioso, né? E aí eu não estou dizendo posição, profissão, qual é melhor, qual é pior, mas eu estou querendo dizer assim, ele só vai alcançar aquele, né? Se ele tiver oportunidade de andar com gente
digamos assim, da alta sociedade, da alta chefia, do governo, seja lá onde for, né? Então ele precisa entender esses dois, né? O princípio cristão, os valores, a gente inculcar nele, injetar nele, né? Se eu preciso rachar a cabecinha dele e enfiar lá dentro. Porque assim, gente, eu fico nervosa com essas coisas, né? Porque o meu maior medo é não conseguir fazer com que o Davi é o meu Senhor, mas eu vou conseguir, estamos conseguindo, né? Porque eu não terminei a história da Peppa, mas quando deu o estalo, na verdade, a gente sempre orou com ele. Tanto é que quando a gente fala assim, Davi, vamos orar, vamos fazer o Papai do Céu, aí ele já bota a mãozinha assim, amém, ele já fala amém, já, sabe? Na hora das refeições ele já fica amém. Ele vê o pai dele tocando violão e fica, glória, aleluia, amém. Então, assim, isso me traz uma felicidade enorme, porque na faixa etária dele já entende, ele já pega a Bíblia e eu falo, filho, cadê Jesus? Ele folheia a Bíblia do bebê e me mostra quem é Jesus, sabe, na figurinha lá. Então, é um dos pequenos sinais que a gente está acertando com ele, né? Então, assim, mas eu preciso daqui a pouco, né, começar esse processo aí, não sei como é que define agora, mas da pré-escola, da alfabetização e por aí vai. Então, gente, ó, um não pode esquecer do outro, é meio a meio, caminham lado a lado, tá? Acho que, não sei se eu fui clara. Não, mas... Foi sim. Aproveitando esse gancho, vamos lá. Você trabalha com pré-adolescentes, com adolescentes, mais diretamente. Eu sei que seu público é amplo, mas assim, específico agora, mais direto, são esses. Sim. E eu sei que tem pais, mães, que estão chegando agora para Jesus, ou então, como era minha mãe na adolescência, né? Eu ia para a igreja, ela ia para o trabalho, e por aí vai. E sempre tem muitas pessoas que talvez possam assistir essa live que estão nesse sentido. Estou me chegando agora, quero conhecer. Tem mães que podem estar assim, como é que eu faço? Porque uma coisa é quando você nasce num lar cristão. Outra coisa é quando mãe e filho estão se achegando juntos. Então, tem várias coisas na caminhada cristã que essa mãe não determinou antes. E agora, como que ela faz para determinar isso na vida da criança? Como é que ela faz para determinar isso na vida de um adolescente, de um pré? Um pouquinho mais complicado, mas não é impossível. Então, diz pra gente dicas assim que você possa sugerir para que essas mães consigam determinar em amor, em graça, mas também com firmeza, né? Porque nos dias de hoje é um assunto até bem delicado. Por quê? Todo mundo fala, né? Todo mundo entre aspas. O pessoal aí tem falado, não, porque a criança tem que escolher, não, porque não pode ser tão firme assim. Quando, na verdade, a determinação é o quê? Você determina, você tem uma resolução, você decide tal coisa para que seja executada, né? Para que essa ação seja executada. Então, as crianças precisam de limites. Se a gente for lá no dicionário de novo ali para vocês, né? Eu quero terminar, diz também colocar limites. Sim. O que você diz para essa mãe que está chegando para o evangelho agora e ela não vai engravidar, não tem um bebê, mas já tem uma criança já, talvez de 7 ou de 10, um adolescente. O que você diz para que essa mãe possa fazer? Mães, tem que pegar na mão mesmo da criança, do adolescente. Assim, primeiro de tudo, você tem que ser o exemplo, tá? Seu filho, seja criança, seja adolescente, seja já entrando na fase de jovem, gente, dificilmente ele vai fazer algo que a família não faça, né? Porque antes mesmo, assim, da conversão da criança genuína, vamos lá começar na criança, ela vai copiar, né, na fase do Davi, vamos botar assim, começando pelo Davi, que tem 1 ano e 4 meses. Estou repetindo aqui porque pode ser que alguém tenha entrado e não tenha ouvido a idade do meu filho. A Bia recente entrou. Seja bem-vindas, ou bem-vindos também. Então, assim, ele é um espelho, né? Ele copia tudo que a gente faz. Eu já tive essa preocupação, porque eu tenho muito hábito, eu tenho a Bíblia no celular, então onde eu paro, abro o aplicativo e leio, né? Só que eu comecei a me preocupar com o Davi. Falei, nossa, Davi não tá me vendo ler a Bíblia de papel, né? E aí eu pego minha Bíblia e já percebi que quando eu pego a Bíblia, ele vem aqui no quartinho dele e pega a Bíblia dele. Então ele já tá me imitando, né? Quando o pai toca o violão, gente, a primeira coisa que ele vem no quarto dele é pegar o violãozinho dele. Ele quer fazer tudo que a gente tá fazendo. Então, assim, primeiro, mães, tome uma posição, né, uma postura diante do Senhor. Faça com que seu filho veja você orando, veja você cantando, veja você dando a palavra de Deus. Isso é importantíssimo. Porque isso vai despertando nos seus filhos, também aguçando essa curiosidade, aguçando esse amor pelo Senhor e pelas coisas do Senhor. Mas assim, vamos lá, mesmo que ele veja, eu já faço, meu filho já me vê, pega na mão do seu filho, né? Como eu disse, e a Gi também falou, eu tenho uma célula de adolescente, e eu não vou falar o nome dela porque eu não pedi autorização, mas tem uma mãe, gente, que a filha dela chega na célula assim,
Ah, eu tive que ler a Bíblia, né? Minha mãe entrou no quarto para ler comigo. Eu não queria ler, mas minha mãe, abre a Bíblia aí. Lê, vamos ler. Já pescou, né, Gi? Não quero deixar ninguém curiosa aqui, mas a Gi também conhece, porque a mãe dessa adolescente é da célula da Gi. Então, assim, ela fala que a mãe dela até hoje, né? Ela já tá quase entrando na fase jovem, mas até hoje a mãe dela faz com ela, lê a Bíblia com ela, medita com ela, ora com ela, entendeu? Então, assim, resumindo muito, gente, assim, tudo começa conosco, né? A gente sendo exemplo, mas caminha com o seu filho, caminhar, né? É guiar o filho no caminho, é junto com ele, é dando a mão para ele. A Ruth aqui eu li rapidinho, né? Que a Ruth também tinha esse temor de que o Felipe não amasse o Senhor. Hoje o Felipe já é um adolescente, já tem suas próprias experiências com o Senhor. E o mais importante, não desista dos seus filhos. Ah, mas é difícil, ele não gosta de ler a Bíblia, tá difícil. Olha, meu marido é pastor e a gente compartilha algumas histórias desses adolescentes, né? Não só dos meus, mas da igreja. E a gente já ouviu mãe falando assim, pastor, minha filha não quer ler a Bíblia. E o que você tá fazendo, mãe? Você é responsável por ela. Assim como você é responsável por a alimentação dela, por vestir a sua filha, então seja responsável por ler a Bíblia com a sua filha. Né? Dá limite do celular, dá limite do Netflix, dá limites. Impõe as coisas, né? Até o seu filho, a sua filha tomar gosto, né? Amar e fazer sozinho. Isso vai acontecer. Isso acontece. Por exemplo, Cris está falando aí, vem um exemplo assim, bobo, mas é legal para que os pais pensem. No início, tem que falar toda hora, tem que escovar dente. Terminou de comer? Vai escovar dente, vai escovar dente. E é chato, a criança reclama, mas quando ela chega numa certa idade e começa a namorar, ela não espera o pai falar, a mãe falar, vai escovar dente. Ela vai lá e escova dente sozinha, com prazer, ela vai ter prazer de fazer aquilo. Então, assim, a mesma coisa, eu sei que é um exemplo bobo, mas para que a gente internalize isso. Ser mãe é chato, gente, nesse quesito, né? Que a gente falou, ser exemplo, vamos chegar lá e para quem gosta de anotar, temos que ser exemplo, ponto. Isso não é inquestionável, né? Quer seja o exemplo bom ou ruim, você querendo ou não dar exemplo, você é exemplo. Então, isso daí é inquestionável. Agora, a questão de impor limites é uma tarefa, gente, chata, é muito chato. Seria muito bom eu nunca colocar meus filhos de castigo sem televisão. Seria muito bom eu não colocar limites nele. Vários dias da semana eles não têm celular. Vários dias da semana, eles não têm acesso a tablet, não têm acesso à televisão. Gisele, é um carrasco? Não. É porque eu já decidi o que eu quero para o futuro deles. E por isso, eu tenho que pensar de acordo com aquilo que eu decidi. Ah, Gisele, mas é você que decide a Deus. Porque tem umas pessoas estranhas, né? Que falam assim, não, mas não é Deus, não. Ó, se Deus quisesse escolher sozinho, se Deus quisesse fazer tudo sozinho, ele teria me levado. Né? Mas se Deus, aprove Deus, me escolher para ser mãe dele, Deus vai me pedir conta. E é porque Deus vai me pedir conta que eu sim tenho que decidir, até que eles andem com as próprias pernas. Né? Então, é importante isso que a Cris falou. Gente, anota, por favor, implementa. E às vezes vai falar assim, Gisele, eu tento. Começo uma semana, daqui a pouco não consigo. E é por isso que eu falei, Deus nos deu filhos, né? E quando a gente ensina desde novinhos, como a Cris está falando, a gente não está ensinando só eles terem disciplina. A gente está se disciplinando, né? Por isso é tão importante a prática, o hábito que a gente tem, que a gente deseja para os nossos filhos, antes a gente colocar em prática para a gente. E o que a Cris está falando a respeito desse vínculo, isso, gente, é um fator determinante, principalmente na primeira infância. Então, quem aí tem sobrinho, tem filho, tem uma criança por perto, compartilha com isso. Porque o vínculo afetivo, nesse período de aprendizado, ele vai ser ou um up na vida da criança, ou então ele vai colocar a criança para baixo. Tipo, vamos ler a Bíblia, isso, aquilo, outro. Ou então, vai ler a Bíblia. É muito diferente. Vai fazer isso. Então, por mais que ele veja você fazer, mas se em nenhum momento você tem experiência de troca com eles, aquilo dali não vai conectar a sua história na história deles. Uma vez eu até gravei um post falando, será que seus filhos sabem todas as vezes quando você não está afim de ir para um culto, quando você não está afim de assistir online, quando você não está afim de ler a Bíblia? Isso não é errado. O errado é você deixar se levar por esse sentimento, viver pela emoção e você ceder aquilo, né? Porque nesse período todo de pandemia, posso não estar lá presencial, mas todos os domingos, chega no horário, se eu não estou lá, eu estou assistindo com eles. E às vezes vai dando a hora, eles já falam, mãe, não está na hora não, tá chegando. Eu falei, calma, garoto, ainda nem liberaram, porque às vezes liberam 9-1, 9-2, né? E eles ficam em cima mesmo. Mas por quê? Porque eu conecto, né, a minha experiência na deles.
Às vezes, eles sabem que eu estou cansada porque dormi muito tarde, né? Ou seja lá o que for, eu falo, nossa, hoje está difícil. Mas é hoje que está difícil que Deus vai falar mais comigo. E aí a gente coloca lá, assiste, a gente vai lá pro culto, a gente vai lá e faz. E aí o que acontece? Quando eles veem a minha dificuldade e veem a forma com que eu faço, a forma com que o pai faz, para superar aquela dificuldade e obedecer a palavra e obedecer aquilo que Deus quer, eles vão ter experiências. E falando assim, não, se eles conseguem, eu também vou conseguir. Quando eu não estou com vontade, eu também vou fazer. Às vezes o Isaac fala, né? Mãe, eu não estou com muita vontade não, mas eu vou assim mesmo. Eu falei, glória a Deus. E que Deus te use. Semana passada, eu tive uma experiência, eu não te contei não, Cristo. Deixa eu contar aqui para todo mundo, não sei se eu antecipei, falei, porque foi na segunda mesmo, no dia da live. A gente tem o hábito de orar às 3, né? 3h30, assim. Às vezes varia, eu não ingesto não o negócio, mas esse é o horário. E aí, aqui em casa, dessa parte você sabe, eu sempre orei, né? Desde quando estava grávida e tudo mais, para que meus filhos amassem o Senhor. Isso tudo que você está falando do Davi, que já falou aqui na live, não vou repetir, mas eu tenho isso com os meus filhos. E a minha oração é, todos os dias, gente, por conversão e santificação. Conversão e santificação. São duas coisas que a gente precisa para a nossa vida, para os nossos filhos, para as vidas que chegam para nós. Todos os dias a gente tem que orar por essas duas coisas. Né? Isso, quem não aprendeu no discipulado com o pastor João Luiz, volta lá para assistir de novo a aula com ele, porque ele fala muito sobre isso. Conversão e santificação. Isso é para a nossa vida. E aí, o WhatsApp, né, no momento que a gente já tinha terminado de orar, não tinha apelo, não tinha nada. E ele, estou resumindo aqui bastante a história, mas ele falou, mamãe, eu quero deixar Jesus entrar de verdade no meu coração. Ele já tinha falado outras vezes isso. E eu falei, mas tem certeza, Zaf, disso, aquilo, outro. E quando a gente ia trazer na consciência, ele e esquecia. Mas nessa segunda-feira, hoje, completa uma semana, foi diferente. Ele falou, sim, mãe. E aí eu falei, vamos orar, e aí eu vou falando e você vai repetindo. Mas presta atenção naquilo que você está falando. E aí, conforme ele foi repetindo e falando, o Espírito Santo tomou ele de uma forma que me constrangeu. Ele começou a chorar. E foi bem diferente de quando aconteceu com o Isaac, que eu falo em outro momento. Então, assim, a Ruth falou, né, aqui que ela também tinha esse receio. Eu acho que é um receio de todas as mães que querem ensinar os seus filhos. Mas nesse domingo o pastor João Luiz falou a respeito do Franklin Graham, né, filho do Billy Graham, né, conhecido mundialmente, que deu um certo trabalho. Mas eu quero deixar uma palavra aqui também para todas as mães, pais, avós, né, que oram pelos seus filhos, pelos seus netos, não desistam de orar. Orem, mas orem com certeza. Né? Eu sei que esse medo vem no nosso coração, principalmente quando são novinhos, né? Mas não é o cargo, não é o título que faz a pessoa, mas é aquilo que você é com Deus. Então, quando o nosso coração está em Deus e a gente determina se disciplinar, né? Fazer o que tem que ser feito, as consequências acontecem, as consequências que os nossos filhos serão benditos do Senhor. Amém. Então, seja a situação, né? Que seu filho, sobrinho, por quem você está orando, está passando, não importa se é criança, às vezes seu filho já tem aí 20, 30, 40 anos, não importa. Mas se esse vídeo está chegando em você, toma posse dessa palavra, né? Não duvide no seu coração. Determine a palavra de Deus, porque algo bem prático que a gente pode trazer para a nossa vida é determinar a palavra. Você leu aquele texto ainda não é verdade na sua vida, você determina, Senhor, aqui está a tua palavra e eu determino isso para a minha vida. E persevere. Cris, o horário passa aqui, fala muito, né? E aí eu quero uma ajuda sua. Diz pra gente, eu tenho falado, né, aqui durante essas lives, esse mês aqui de maio a gente está abordando esse assunto, pra gente se tornar aí mãe real, produtiva, poderosa em Deus e também realizada. No dia de hoje, a gente está tratando desse episódio de determinar a ação, de 5 ações práticas, para quem quiser anotar, possa falar assim, 5 ações práticas para que essas mães comecem a implementar. Hoje, amanhã, né, que levem para a sua vida, para que elas se tornem essa mulher em Deus. O que você diz para a gente? Sim, mulher. Primeiro, antes de citar, assim, queria só não complementar, não vou complementar nada, mas assim, encorajar, né? Não desistir. Reafirmar que o que a gente já falou, não desista, porque assim, é lindo de ver quando você vê que tá tudo dando certinho, né? E ainda assim, irmãs, né, assim, queridas, amadas, quando a gente vê que tá tudo dando certinho, ainda tem que vigiar para não haver um tropeço no meio do caminho, né? Então, assim, eu começaria, né, repetindo algo que já foi falado aqui, seja exemplo.
primeiro de tudo, seja exemplo para os seus filhos. Deixa eles ser, né? Você tem que ser imitadora de Cristo e assim seus filhos serem seus imitadores. Tá? Seja, então, exemplo. Segundo, eu citaria assim, seja uma mulher prática, determinada. Não adianta só a gente ser o exemplo, mas não ter isso em mente, né? O que eu quero para os meus filhos, como a Gi falou, a Gi sabe muito bem, né, o caminho que ela está traçando para que os meninos cheguem lá, né, onde ela e o Alexandre querem que eles cheguem, né? A gente sabe que eles são nossas flechas e eles irão muito além do que nós conseguimos chegar, né? Então, assim, então seja exemplo, seja determinada, prática, tá? O terceiro, gente, invista o seu tempo. Invista o seu tempo na vida dos seus filhos. Não existe, gente, eu sei que hoje em dia, as tarefas, né, nossas funções, nós somos mulheres que trabalham fora, somos mulheres que trabalham dentro de casa, cuidamos de ministério, cuidamos do marido, dos filhos, são muitos afazeres. Mas invista um tempo nos seus filhos, eles precisam de você. Sabe por quê, Amara? Se você não investir esse tempo nos seus filhos, a televisão, a internet e esses blogueiros aí da vida, eles vão investir pesadíssimo na vida dos seus filhos. E como eu usei o exemplo do Davi, né, que estava lá pulando a poça de lama, ninguém ensinou, né, outras orientações que está sendo passada ali naquela série, naquele filme, eles vão seguir. Isso é automático, isso aí né, piloto automático. Eles vão, reproduzindo algo que eles ouviram, que eles assistiram, e aí por aí vai, né. Então, invistam tempo, veja que eles estão assistindo no telefone, no celular, né. O quarto, orem com eles, sabe? Eu falei, eu tô desmembrando aqui pra gente entender que não é só o tempo de lazer, de conversa, de carinho, de brincadeiras. Mas aí eu elenco também a questão de você orar com eles, ler a palavra com eles, sabe? Caminhar ali, lado a lado. Não deixe seu filho solto, sabe? Mas ensina, ore, sabe? Faça culto doméstico. Eu cresci, gente, na minha época de criança, de infância, a gente fazia culto doméstico na minha casa. Era assim, se um dia eu lia a Bíblia, outro dia eu cantava, outro dia eu orava e por aí vai. E hoje em dia, assim, isso já é uma conversa minha com o Vinícius, que a gente vai reproduzir isso com o Davi, né? Não estou dizendo que a gente ainda não fez, a gente já fez com ele, né? A gente tinha um momento de louvor, de oração com ele, mas assim, quando ele puder, sozinho, né, aprender a cantar uma musiquinha, orar sozinho, ele vai também entrar aí na escala do nosso culto. Os meus já estão. Os seus já estão, né? E por último, queridos, eu gostaria muito que vocês, assim, gastassem tempo na educação mesmo secular, né, digamos assim, tá? Não esqueçam disso, não esqueçam. Um exemplo disso, não só a educação escola, mas assim, trazer assuntos sociais, trazer uma notícia assim, para as crianças que já têm algum certo entendimento, né? Por exemplo, eu já conversei com o Vinícius e falei assim, Vinícius, daqui a pouco a gente vai ter que trazer assuntos para o Davi. Vamos ao shopping, vamos ver um casal homoafetivo. E a gente vai ter que explicar para ele antes do tempo. Quer dizer, antes da nossa cabeça, né, antes do tempo, mas é o tempo. Então, assim, invista na educação mesmo, secular, ensino didático, né, lá, matemática, português e tal, mas sempre alinhe o seu filho, para ele não ser, na verdade, alinha para ele não ser um alienado, tá? Então, assim, se preocupe com isso também, sabe? Seu filho tem que saber, sim, vocês, a começar dos pais, né? Tem que saber de política, tem que saber um pouquinho de tudo, tem que saber ensinar o seu filho, sabe? Trazer um assunto. Eu faço isso com a minha célula de adolescentes. Não sei se tem alguma mãe aí da minha célula, mas eu sempre trago toda semana. Gente, vamos trazer aí um assunto um assunto que te chamou a atenção essa semana. Já teve Lula, já teve absolvição dos pecados do Lula, já teve STF, já teve, gente, até a condenação do policial lá do George Floyd, lá dos Estados Unidos, que foi racismo. Gente, já teve vários assuntos, assim, eu acho interessantíssimo, né? Pra gente também formar esse cidadão de bem, com opiniões pautadas na palavra, mas, né, que saiba responder, se impor na sociedade, e isso a cada dia, né, o mundo, ele tá requerendo muito isso de nós, que sejamos crentes não alienados, sabe? Mas que saiba conversar, saiba opinar, sim, de acordo
com a verdade que conhecemos. Então, assim, Gi, eu não lembro a ordem que eu falei, mas se você anotou, você pode me ajudar aí repetindo. Depois deixa tá? nos comentários assim os tópicos pra gente. Sim, que isso ajuda. sim. Deixa os tópicos aí pra gente. Uma coisa que você tá falando, e talvez quem tá chegando, pegando aí no meio do caminho, possa achar até mesmo assim, Gisele, Cristiane, estão muito assim, incisivas, taxativas naquilo que tem que ser. Não, porque eu é que vou determinar o meu filho, aquela coisa, né? Deus tem planos para ele, e realmente tem. Mas é isso que eu quero que, dessa live, vocês guardem no coração de vocês. Quem determina tudo, realmente, é o Senhor. E é por isso que quando a Cristiane está falando, ora, não é gastar tempo, é investir tempo, né, Cris? Como a Cris falou, invista tempo na criança, invista tempo com o Senhor. E uma coisa que a gente não falou aqui, né? Você não é só graduada, mas pós-graduada, tem algumas especializações, e hoje você escolheu, né, nesse período aí de pandemia, muita gente precisando de emprego, e você escolheu ficar em casa. Isso não estava aqui no script, mas eu acho assim, de alta relevância a gente falar sobre isso. Né? Não estou falando que você ainda não é milionária, você vai chegar mas enfim, era um salário que não é um salário tão normal quanto dos outros e realmente faz muita diferença. E muitas mulheres falam hoje, não posso deixar de trabalhar. Presta atenção, gente, não estou falando para ninguém pedir demissão, por favor, não terminem casamento, não criem problema em casa. Por favor, tá? Mas o que eu quero aqui falar? Nesse processo de determinação, o que é importante? Você entender, primeiro, na sua relação com Deus, o que Deus tem para você. O que Deus tem para o seu casamento. O que Deus tem para o seu filho. E depois que você começar a entender isso, você falar assim, não, para eu realizar isso que Deus tem para mim, que eu sei que é o melhor, eu vou precisar disso, isso e aquilo outro. E você colocar isso na sua agenda. Porque não adianta você falar assim, Deus tem isso para mim, e você deixa de lado. Não, você precisa colocar isso no papel e saber, segunda-feira, tal hora, eu vou fazer isso. Terça-feira, eu tenho isso para mim. E aí, por isso que a Cris falou lá no início, não era por mal, né? A gente morava quase que junto, assim, na mesma rua. Quase nem se via. Por quê? Porque ela tinha os compromissos dela e eu tinha os meus. A gente sempre se deu bem, graças a Deus, né, Cris? A gente pode falar, a gente nunca teve. A Cris é minha prima, é minha irmã, é um pouquinho de cada coisa, minha amiga. Mas acontecia isso. Hoje a gente mora um pouquinho mais distante, mas o que acontecia? A gente quase não se via. Mas, ao mesmo tempo, o nosso carinho existia e tudo mais. E hoje as pessoas são assim, para você ser amigo de fulano, de ciclano, tem que estar junto. Como é que funciona nesse período de pandemia? Não existe. Não dá. Vamos voltar aqui para o assunto. Muitas mães hoje estão pagando para trabalhar. Por que eu falo isso? Às vezes a mãe tem 2, 3 filhos, um filho, enfim. Tem filhos e aí querem colocar a todo custo. Porque a escola pública está horrível, vou colocar num colégio particular. Tem que vigiar aqui para a hora, porque já deu uma hora de live, daqui a pouco termina. A gente está terminando, gente. Estamos terminando. Faz assim, deixa esse tempinho. Mas, você me dá 1 minuto depois para eu resumir essa fase de eu sair do trabalho? Sim, é disso que eu vou falar. E tem muita mãe que tá assim, né? Eu preciso colocar meu filho no colégio particular, que o público não tá dando conta. Aí o que acontece? Depois, né, a gente pode entrar mais em detalhes, mas o ideal é que da sua renda, no máximo, estourando, 15% dela seja para a educação. E não é da criança, é da família. E aí o que acontece? A mãe não se especializa, o pai não se especializa, continua sempre naquela mesma situação e acha que tem que pagar um colégio particular. E é claro, gente, se você tem condições, está dentro do seu orçamento, faça, se esforce e dê o melhor para o seu filho. Mas o que eu quero que você hoje nessa live coloque na sua cabeça entenda o que Deus tem para você no tempo que você está vivendo. E aí, se você não tiver condições, não pense que seu filho vai ficar desamparado. Às vezes, tem mães recebendo, vou falar a média, né? Porque isso aí eu já fiz pesquisa, eu sei. Em média, as famílias estão ganhando aí numa faixa de R$2.000. Então, não é um salário que tenha condições de colocar uma criança num bom colégio particular. E aí, o que a pessoa faz? Trabalha, paga para trabalhar, porque vai ter que depois procurar ou uma explicadora, às vezes uma psicóloga, porque a criança vai começar a entrar no nível de ansiedade. Tem crianças que, Rose, se ainda está aí, pode falar, que chegam às vezes em consultório. Falo isso porque tem mães que me procuram, porque a unha da criança já está toda ruída. Isso não estou falando que tá? Uma das causas pode ser uma crise de ansiedade. Crianças entrando aí em processo de obesidade, porque não tem quem regule a alimentação. E aí a criança come fora de hora, come aquilo que não devia. E aí a Cris
que não estava nessa situação assim, né, de só trabalhar para ganhar 2.000, não estou aqui para expor salário não, mas assim, é uma enfermeira, trabalhava, né, numa clínica da família, ocupava um cargo de gestão e ela optou agora por estar em casa, porque ela entendeu que Deus tem para ela, que Deus tem para Davi nesse tempo, né? Pode chamar o Davi, querido. Deixa ele chorar na mão que tá ouvindo chorar. Deixa ele aparecer uma coisa. Eu vou chamar. É porque senão, como ele tá chorando, eu vou chamar ele. É que assim, Gi e pessoal, assim, resumindo muito, porque eu também falo muito, a hora tá avançada, mas o que que acontece? Desde antes de engravidar, eu já tinha entrado num acordo com o Vinícius, sim, que a ideia inicial era ficar o primeiro ano do Davi em casa. Né? Na verdade, eu nem sabia que era do Davi, né? Era do bebê em casa. Porque eu não fui funcionária pública. Eu trabalhava numa empresa contratada pela prefeitura, né? Aqui do Rio. Então, quando eu engravidei, já tinha isso em mente. Só que assim, desde quando eu entrei nessa empresa, na verdade, antes de entrar nessa empresa, eu vinha numa batida de 10 anos trabalhando direto, 10 anos. 10 anos sem saber o que era desemprego. E, para glória de Deus, quando eu saía de um emprego, é porque eu queria sair, né? Eu não sei o que é ser demitida, irmãos. Não sei. Glória a Deus, não sei o que é ser demitida. Então, eu saía de um emprego, ia para o outro, e cheguei a conciliar 3 empregos, que vocês sabem, né? Antes eu era enfermeira plantonista, então saía de um plantão e ia para outro aqui. Enfim. Então, o que acontece? Quando foi terminando minha licença maternidade, olha que loucura a nossa mente, né? Apesar de já ter decidido isso, de ficar o primeiro ano em casa, antes mesmo de engravidar o Davi, quando foi terminando minha licença maternidade, gente, me bateu uma aflição, desespero. Eu chorava. Eu tive, assim, acho que diarreia, desculpe o termo, mas é pra vocês entenderem que estamos aqui entre amigos. Eu tive uma diarreia durante 15 dias, de nervoso, sistema nervoso, eu chorava. Aí o Vinícius falava assim, princesa, né? Eles chamam de princesa, gente. Quem não é próximo a gente, né? Quem é próximo já sabe. Princesa, você já tinha decidido isso, já não estava tudo certo na sua cabeça? Eu falei, sim, mas olha, aí vem a razão, né? Como a Gi falou, eu era gerente de uma clínica da família, salário bom, com toda a flexibilidade de horário, enfim. Gente, eu falei assim, como é que eu vou abrir mão disso? Tipo assim, a minha vida, porque eu amo minha profissão, gente, eu amo o que eu faço, de coração eu amo. Mas assim, abri mão, confiei nas mãos de Deus. Confesso que eu tô com vontade de voltar, sim, né? Mas é algo que a gente já tem colocado em oração. Já recusei 2 empregos, gente. Aí você fala assim, mas que loucura, você já recusou. Eu fui convidada, irmãs, por 2 lugares, assim, salários maravilhosos, mas um era em Niterói. E o outro, a proposta era para trabalhar em Copacabana. E a primeira coisa que veio na minha cabeça, sabe, Gi? Davi, meu marido, minha família, minha célula, porque assim, eu saí desses lugares 6 horas da noite, cara, eu chegar em casa. Eu chegar em casa, tomar banho, comer, dormir. Acabou. E ressuscitar 4 horas da manhã, 5 horas da manhã. Exatamente. Então, assim, abrir mão sim. Mas olha, gente, pelo amor de Deus, eu não tô falando que isso é a regra, não, como a gente já falou. É importante, sabe, dizer isso aqui. Mas eu determinei, né, o que eu quero pra minha vida nesse momento, o que eu quero pra minha família, pro meu filho. Eu determinei. Sim, eu disse pra você que eu quero voltar. Porque também, graças a Deus, foi o que a gente falou, a gente se adequa ao orçamento, né? Só o Vinícius que tá provendo todas as coisas, até uns luxos meus, né? Mas assim, nesse momento, a gente tem colocado tudo nas mãos. Sempre colocamos, né? Mas assim, em relação à minha volta, o que eu devo fazer, qual é o emprego, a gente tem pedido direção a Deus. E se eu neguei essas 2 portas, foi pedindo a Deus para me confirmar, para me direcionar. Será que eu tô maluca? Será que é Deus que tá abrindo essa porta? Será que eu nunca mais vai aparecer nenhum convite? A gente meio que pira, né? Mas quando eu entendi que Deus tem que estar, né, assim, à frente, eu tenho que ser guiada pelo Espírito Santo, a gente entende e vai entendendo, assim, o momento e o tempo de Deus. Então eu quero dizer para você, não saia do seu emprego, não abandone o seu emprego, seja guiado pelo Espírito Santo. Eu também acho, né, nós fomos criadas, né, mulheres idôneas, mulheres que são auxiliares dos seus esposos, né? Então, assim, seja uma auxiliar até financeiramente, irmã, sabe? Eu acredito assim, se você vê sua família passando algum tipo de necessidade, só porque você bate nos peitos, assim, não, meu marido tem que me sustentar, tá errado, sabe? Eu também, eu vejo muito por isso. Você tem que colaborar, você tem que ajudar seu marido, que é isso, gente? Ah, meu marido que ele que é o homem, ele que tem que se virar. Não, calma. Os conceitos estão aí enrolados na sua mente, entendeu? E também não sou a favor, né, se você não for guiado pelo Espírito Santo, de você
né? Você é mulher, sim, você tem um papel fundamental na sua família, na igreja, mas você também pode ser a profissional que você sempre almejou ser. E eu ainda quero fazer muita coisa, né? Acho que eu já falei pra Gi, essa questão da maternidade, o meu sonho é emendar logo no segundo, no terceiro, quem sabe no quarto, brincadeira? Aqui tá gravado, eu vou deixar gravado isso aí. Olha, só que vier gêmeos, gente, porque assim, os nossos planos é mais um, e assim, né? Então, assim, nesses planos de maternidade, a gente quer dar continuidade logo, tá? Mas não estamos planejando ainda não, tá, gente? Então não comece a pressão em cima do meu marido, porque senão o marido vai desistir. Então, assim, a gente quer dar continuidade logo porque a gente entende, tanto eu quanto ele, que a gente ainda quer dar alguma continuidade, sim, na nossa formação profissional. Mas é no tempo de Deus, né? Deixar ser guiado literalmente pelo Espírito Santo. Que aí a gente é feliz, que a gente é bênção, que a gente, né? Eu gosto de falar que é tempero. É sal, mas é muito além de sal, né? Sem querer acrescentar nada à palavra, tá, gente? Mas é o tempero aí. E é isso, gente. É esse o meu breve testemunho. É o medida certa, né? Exatamente. Eu quero te agradecer muito, 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 Cris. É sempre um prazer, uma honra ter você aqui. Aqui, acreditem se quiser, a gente resumiu muito. Eu fiquei, meu Deus, eu falo a beça, a Cristiane também. Essa live do Instagram vai ter que dobrar o tempo. Mas, graças a Deus, conseguimos atingir aqui o objetivo. Se alguém tiver alguma dúvida, coloca aí. Alguma sugestão, também pode deixar aí para as próximas lives. A gente está aprendendo aqui, eu estou aprendendo. Então, pode deixar sugestão também para as próximas lives. Espero que quem assistiu aqui, principalmente as mulheres, tem homens entrando. Então, compartilhe aí com as suas esposas, namoradas, já está projetando. Determinem aí o que vocês querem para a vida de vocês. E, acima de tudo, gente, acima de tudo, conecte, né, a sua vida com a do Senhor. Amém. É Ele quem vai te direcionar. É Ele quem vai determinar. Não é o que a Cris está falando, não é o que eu estou falando que vai determinar a sua vida, mas é a palavra de Deus. Ela é a maior profecia, ela é a nossa bússola, ela é quem vai te capacitar para aquilo que você tem que viver e experimentar. Porque aquilo que Deus tem para a Cris, para o pastor Vinícius, para o Davi, não é o mesmo que vai ter para mim, que vai ter para o Zezinho das Couves, que eu falo aqui em casa, Zezinho das Couves, não me pergunte quem é esse. Tá bom? Eu falo, não tenho mais o que falar, eu falo assim, é o Zezinho das Couves. Mas é a palavra de Deus, que ela é a nossa bússola, que vai direcionar e que vai abençoar a sua vida para que você se torne cada vez mais real, né? A rainha que o Senhor te chamou para ser, a princesa do Senhor, é ela que vai te potencializar para você se tornar mais produtiva, para que você seja mulher empoderada. E eu já falo, sempre no finalzinho da live eu já faço um spoiler, né? Olha, gente, porque hoje eu falei da Cris que deu os primeiros passos. Mas, nesse período da adolescência, né, todos nós somos tentados. Na adolescência, a gente é muito mais. Lembra que eu aceitei Jesus, eu fui batizada, mas eu estava no processo ali, né? Saindo do convencimento e tinha que entrar num processo forte de libertação. Porque na minha vida, semana que vem eu vou falar um pouquinho e eu convidei aqui, já está certo, para a semana que vem, uma pessoa que foi assim, Cris conhece, uma pessoa que foi muito, muito especial na minha vida, que ela pegou no processo, né? Graças a Deus aí pelo Alexandre, antes do casamento. Olha só, agora vai bombar. O Davi apareceu. Vai bombar. Essa live vai viralizar agora. Beijo pra ti. Deixa eu tirar o fone aqui pra ele ouvir. Ah, ele não tá me ouvindo, Cris? Dá tchau. Mas enfim, dá tchau aqui, Davi, pra tia. Dá beijo. Ai, coisa linda. E voltando aqui, gente, essa pessoa, eu vou estar divulgando mais lá pro sábado, no final de semana. Hoje vamos mastigar tudo isso, né, durante a semana. A Cris tratou com a gente, mas vamos falar sobre o empoderamento que vem da parte do Espírito Santo. Então, semana que vem, essa mulher de Deus que me ajudou a tirar bastante carrapicho aí da minha vida, e semana que vem ela tá comigo. Conto com vocês. Podem deixar coraçãozinho aí pro Davi. Não esquece de compartilhar essa live. Verdade comigo, ó. A Narli, o Luiz. Luiz, ó, muito bom ver vocês aqui, hein? Olha aí quanta gente, amiga aí da Cris de trabalho. Então, que vocês sejam todos abençoados. E a gente sempre termina a live com um momento de oração, tá? E hoje, em especial, não só orar por essa questão, né, que nós abordamos hoje, mas eu gostaria, até coloquei um post hoje à tarde, e gostaria de compartilhar com vocês a respeito do que tem acontecido. Gente, Davi tá aí, vai cair, vai voltar, mas a gente fala aqui. Tem, assim, a gente tá feliz, eu tô feliz porque eu tô aqui nesse momento, mas o coração tá um pouco apertado também, porque algumas famílias têm pedido oração, né, por pessoas que estão com Covid, mães que estão com Covid, e infelizmente, algumas dessas mães de crianças têm se encontrado
né, com o Senhor. Ou seja, tem muitas crianças ficando órfãos de pais e de mães. Mas durante essa semana eu tive um número acentuado disso, tá? Inclusive foi anteontem que eu tive a notícia de uma amiga, né? Na verdade, ela é amiga de uma amiga minha, mas que eu já estava acompanhando, que eu estava orando por ela. Ela deixou um bebezinho recém-nascido, Azaf, também o nome dele, e um filhinho de 3 anos, deitou. Então, quando vocês puderem, orem por essa família, esse pai. Eles são da nossa família, né, da fé, e tem outros casos também de pessoas que estão passando por isso. Então, ontem foi o Dia das Mães. Feliz por vocês que são mães, que estão aqui. Cris falou da questão do casamento. Eu sei que tem mães solos que estão aqui, outras que vão nos assistir. E também eu aplaudo a vocês, lembrando que Cristo, né, é aquele que sustenta. A palavra do Senhor diz que ele é marido daquelas, né, que são viúvas, daquelas que estão sozinhas. Tem mulheres que têm marido, mas que não compartilham da mesma fé e se sentem um pouco sozinhas. Então, que nesse momento a gente vai estar orando, que Deus possa suprir todas as necessidades de vocês e que vocês ainda não têm uma agenda. Não precisa ter aquela ajuda que você compre, mas que você ainda não tem um bloquinho, um papel. Que você saiba o que você quer da sua vida para o seu ano. Você ainda não tem metas para a sua vida a curto, médio e longo prazo. Comece a implementar isso, senão você nunca vai conseguir determinar nada para você. É comprovado cientificamente, a gente precisa visualizar para a gente começar a colocar em ação. Então, seja no papel, mas implemente. Vamos orar agora, tá? Se alguém fez alguma pergunta, não. Tá todo mundo elogiando o Davi aqui, ó. Lindo, lindo. Então, a live é do Davi agora. Gente, obrigada mesmo. Mas é lindo mesmo. Concordo com vocês. Então, no momento, eu vou estar orando. Oremos. Pai, bendito seja o teu nome, Senhor, por esse tempo, por essa live, Senhor, que tanto edificou a minha vida. E eu creio, Senhor Jesus, que aonde chegar, em corações, Senhor, de mulheres que estão sem direção, sem saber o que fazer, não só essa palavra, que ainda é pouco, mas que o teu Espírito possa completar nos corações tudo aquilo que essas mulheres precisam. Às vezes, Senhor, nós temos muitos sonhos, temos muitas habilidades até, mas não focalizamos, não canalizamos, Senhor Jesus, e por isso ficamos perdidas. E quando percebemos, o ano já passou, os meses já passaram, o ano já passou, uma década já passou e nós não conseguimos implementar o teu querer. Mas nesse momento, a partir de agora, que seja um marco na vida de cada pessoa que nos assiste. Nesse momento, vá de encontro, Pai, a esses corações, vá de encontro a essas famílias, vá de encontro a essas crianças, para que desde novas, Senhor, elas sejam, Senhor, instruídas por Ti, que elas tenham limite, Senhor Jesus, não para se sentirem aprisionadas, porque em Ti, Senhor, aqueles que estão em Ti, aqueles que vivem pelo Espírito, são livres, são verdadeiramente livres para ter as suas escolhas, são livres para Te agradar, Senhor, e viver o melhor, porque o Senhor tem só o melhor para a vida de cada um. Então, que em nome de Jesus, a Tua palavra possa, Senhor, alcançar cada coração e assim transformar de dentro para fora. E que em pouco tempo essas pessoas já percebam os frutos de tudo aquilo que elas têm renunciado, aberto mão para fazer a Tua vontade. Que elas vejam que vale muito mais a pena do que ficar, às vezes, correndo de um lado para o outro, tentando, sem ter sucesso, porque o Senhor não está no negócio. Mas que a nossa agenda esteja dentro da Tua. E assim nós venhamos cumprir a missão pelas quais o Senhor nos chamou, para que cumpramos o propósito do Senhor para as nossas vidas. E nesse momento em especial, eu quero orar pelas famílias que estão lutadas, pelas famílias, Senhor Jesus, que estão passando, Senhor, por um aperto, com familiares em hospitais. Em nome de Jesus, Pai, eu clamo. Entra com consolo, entra com conforto para aqueles que estão enlutados, entra com cura, Senhor, entra com a manifestação do Teu Espírito para aqueles, Senhor Jesus, que estão clamando nos leitos, aqueles que estão desacordados, Senhor, respirando, Pai, por aparelhos. Pai, em nome de Jesus, que essas pessoas creiam que o poder do Senhor, que a oração em Ti, não é apenas para confortar o coração, mas que em Ti, na Tua palavra, orando, nós veremos milagres. Assim como eu vi um milagre na vida da minha mãe, eu quero declarar, para onde esse vídeo chegar, Senhor, aonde a minha voz alcançar, que haja milagres. Talvez não seja milagre, Senhor, de cura física, mas às vezes é um milagre, Senhor Jesus, da cura psíquica. Pessoas, Senhor Jesus, sofrendo com depressão, ansiedade. Ó, Senhor, vai tratando de tudo isso e trazendo o novo do Senhor para cada vida. Eu declaro bênção
bênção sem medida sobre a vida da Cris, sobre a vida do Davi, do pastor Vinícius, da minha tia, Senhor, que está lá ajudando a Cris com o Davi. Derrama, Senhor, a tua graça, o teu favor. E que assim, Senhor, ela continue abençoando a vida desses adolescentes, desses jovens, e que eles cresçam, que possam testemunhar assim como eu testemunhei. Que assim como a Cris me ajudou, possa, Senhor Jesus, esses jovens também testemunhar que ela os ajudou. E assim, eles possam levar a tua palavra, assim como eu tenho levado para outras vidas. E haja multiplicação do teu reino. E a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, gente. Um beijo no coração de quem ficou até aqui. Davi, participação especial. Nem contatei Davi, Davi chegou. Não, Dá tchau, não tem que se desculpar. Dá tchau, Beijo, tia. Beijo. Tchau, Davi. Viu? Não quer mais. Gente, obrigada. Deus abençoe. Deus abençoe cada um de vocês. Foi muito bom. Muito bom, gente. Gente, muito feliz de estar com vocês aqui. Semana que vem, no mesmo horário, 20 horas, eu aguardo vocês aqui. Davi, vem para chamar esse pessoal também, tá? Deixa um coraçãozinho aí se vocês gostaram. Um beijo no coração. Boa noite, gente. Boa semana. Tchau. Obrigada, Cris. Tchau. Tchau. Obrigada a você. Tchau.